Olá pessoal, eu resolvi gravar esse screencast para ajudar aqueles que estão tendo dificuldade na hora de criar a imagem no disco, tá? Utilizando o Clonezilla Live. Isso está acontecendo porque essas pessoas estão utilizando a opção automático, ou local dev, tá? Do Clonezilla, e com isso é utilizada a primeira partição disponível. E eu vou mostrar para vocês, abrindo aqui o Gparted. O seguinte, o disco, a máquina de origem que eu mandei para vocês possui dois discos. O primeiro disco, que é o que deve ser clonado, possui duas partições, SDA1 e SDA2. E o segundo disco, SDB, possui uma única partição, SDB1, que é onde deve ser salva a imagem. A partição SDA1, ela está vazia, tá? Vou mostrar para vocês aqui que ela está vazia. Vou montá-la na pasta MNT. Esse comando ls mostra o conteúdo da pasta. Então vocês vão ver que existe apenas esse diretório lost plus found, que é um diretório onde vai ser salvo, né, onde vão ser salvos os arquivos que estão sem referências pelo sistema de arquivos. Então vou desmontar essa partição, tá? Novamente. Só montei mesmo para mostrar para vocês que a SDA1 está vazio. Então com isso, o que acontece? Quando eu seleciono aqui no Clonezilla Live, vou mostrar para vocês, ó, local dev, o que ele vai fazer? Ele vai buscar informações aqui das partições, tá? Vai perguntar aqui, ó, montar, eu quero montar na raiz, beleza? E ele vai começar o processo. Save disk, que eu quero salvar o disco. Ele vai me pedir um nome de imagem, tá? E vai me dar a opção de salvar qual disco? SDB. Por quê? Esse comando df-h eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. A partição dev SDA1, essa /temp /local dev é a mesma do home part image, tá? Só o mesmo diretório. É só um link. Então, reparem que a partição SDA1 é a que está montada, tá? No home part image, ou seja, é onde vai ser salva a imagem. Como foi explicado em sala, eu não tenho como salvar uma imagem de um disco inteiro em uma partição do próprio disco. Isso é impossível, né? Não tem como. Então eu tenho que, se eu for salvar o disco inteiro, eu preciso selecionar um outro local de armazenamento para salvar essa imagem. Por isso que o Clonezilla não dá a opção de clonar o disco SDA como deve, né, como é para ser feito na atividade. Porque ele já selecionou a partição SDA1 para salvar a imagem, então ele não vai clonar um disco de onde ele está gerando a imagem, né? Não tem como. Então vou reiniciar a máquina aqui para a gente fazer de novo. Tá? O que deve ser feito então? Ao invés de usar a opção local dev automática, para ele já buscar e automaticamente montar a partição, eu vou usar a opção manual, de montagem manual da partição. Tá? Fiz alguns testes e reparei que quando a máquina está com uma controladora SATA, o Clonezilla até deixa você escolher qual HD você quer, qual disco você quer. Mas no caso dessa máquina de origem que eu passei para vocês, a controladora é IDE. Portanto, não sei explicar também por que ele simplesmente seleciona a primeira partição disponível que esteja vazia. Tá? No caso, seria a SDA1, que não é o que a gente quer. Então, iniciou a máquina para começar a clonagem. O que a gente tem que se certificar de fazer? A gente tem que, na hora que for selecionar, né, o local de armazenamento, a gente vai selecionar a opção Enter Shell. Vou mostrar agora também. Clonezilla Live, Enter. Aqui eu não vou selecionar local dev, vou selecionar Enter Shell, que é o que? Ele vai me dar um prompt de comando para eu poder montar a partição SDB1. Quando eu dou Enter, ele fala que vai me dar uma mensagem avisando que vai me entregar um prompt, e eu vou dar Enter novamente. Reparem que eu estou com um prompt de root, então posso fazer qualquer coisa nessa máquina que eu tenho permissão de superusuário. Então vamos lá, eu vou usar o comando também que foi mostrado em sala, mount /dev, qual que é a partição que eu quero montar, SDB1, em home part image. Quando eu faço isso, eu estou falando para o Clonezilla que é para ele salvar a imagem em dev SDB1, porque o Clonezilla automaticamente salva na pasta home part image, que neste caso eu estou apontando para a partição dev SDB1 através do comando mount. Digitei esse comando, só dá exit, né? Ele já vai voltar aqui para o Clonezilla, opção beginner mode, opção save disk, né? Tem as outras opções aqui, ó, save parts, etc. Save disk. Agora ele vai me dar a opção aqui do nome da imagem, vou colocar um nome aqui arbitrário, só para teste, tá? Ok, ele vai perguntar qual disco que eu quero salvar. Agora sim, ele deixou eu salvar o disco SDA.
e não me dá a opção de salvar o disco SDB. Por quê? Porque eu montei a partição SDB1, tá? Em Home Part Image. Como eu informei para o Clonezilla que eu quero salvar ou ler as imagens a partir de dev SDB1, ele não vai permitir que eu clone esse disco. Tá? Ele não vai permitir que eu clone o dev SDB1, o dev SDB, o disco, né, para a partição dev SDB1, ou seja, uma partição do próprio disco. Então ele só me dá a opção de clonar o primeiro disco, que é o SDA, que é o que eu quero. Vou dar Enter. Vou dar aqui a opção de interativamente checar, né, verificar a imagem salva, vou colocar não precisa, isso é opcional de vocês aí, tá? E não encriptar a imagem. Enter. Tem certeza que deseja continuar? Y, sim. Ele está salvando aqui, enquanto isso eu vou mostrar para vocês a pasta. Aí reparem que aqui ele mostra, ó, que está salvando a partição, o disco SDA, aqui ó, SDA1 e SDA2. Ele já terminou, tá? Eu posso dar a opção aqui de reiniciar, mas eu quero mostrar para vocês antes. Abrir pasta, sistema de arquivos, Home, Part Image, tá aqui ó, a imagem criada, ok? Na partição dev SDB1. Então, reiniciar, ele vai rebootar a máquina, né, e a imagem está salva. Agora é só restaurar. Ok? O pessoal estava tendo problema aí com a geração da imagem e não com a restauração. Mas vou fazer aqui também restauração para vocês verem que é muito simples. Então, pessoal, tranquilo, é só prestar atenção na hora de montar a partição. A montagem tem que ser feita manualmente para indicar que eu quero dev SDB1 e não dev SDA1. O pessoal que estava enviando aí estava colocando a opção automática, ele ia, montava a partição dev SDA1 e clonava o disco SDB, que não tem nada, que é um disco que está vazio e foi colocado simplesmente para salvar a imagem. Eu estava clonando o disco que era para ser salva a imagem. Então, por isso que estava dando errado. Beleza? Então agora eu vou utilizar o Clonezilla Server para restaurar as imagens, né? Vou colocar aqui uma opção Static de IP, vou colocar um IP arbitrário qualquer, pode ser esse 192.801 que é padrão, máscara de rede 255.255.255.0. Gateway padrão também vou deixar esse mesmo, e name server padrão também. Aqui a opção Y, para ele fornecer o DHCP para os clientes do DRBL, né? Agora aqui, olha só, mesma coisa, eu preciso montar a partição dev SDB1 na pasta Home Part Image. Por quê? Porque agora eu quero ler a imagem, mas independente disso eu preciso montar a partição em Home Part Image. Então novamente Enter Shell, mesma coisa, Enter novamente, ele me deu o prompt de root. Vou digitar mount dev SDB1 em Home Part Image, Enter, e vou dar exit. Preste atenção no seguinte, gente, é sempre o comando, espaço, primeiro argumento, que é /dev /sdb1, espaço, segundo argumento, que é a pasta onde eu quero salvar, onde eu quero montar a partição, /home /part image. Exit, ele vai voltar para a clonagem, né, para o Clonezilla. Pressione Enter novamente. Aí reparem que ele vai listar a minha imagem normalmente, porque eu montei a partição dev SDB1, tá? Que é onde está salva a imagem. Sim. Não, acho que foi pela manhã. Então faz. Não é?
Vou colocar aqui agora a opção All, escolher todos os clientes, Beginner Mode, Restore Disk, que é o que eu quero fazer, restaurar o disco, e depois que terminar a restauração eu quero desligar as máquinas. A imagem bonitinha que eu salvei, ó, o nome, Genilson-Slitas, tá? Enter. Ele vai perguntar qual disco que eu quero restaurar, é o SDA, obviamente é o único que eu clonei. Enter. Multicast, tá? Posso escolher aqui a opção que eu quiser, de acordo com o que foi explicado para vocês, o que cada uma quer dizer. Eu vou colocar Clients to Wait, ou seja, clientes para esperar, onde eu vou informar o número de clientes a serem clonados, que são, nesse caso da atividade, 2. Enter, Enter, Enter. Agora ele vai só terminar esse processo e eu posso depois inicializar as outras duas máquinas, que é onde elas já vão começar a fazer a restauração automaticamente, tá? Sem dificuldade nenhuma. Ok? Pronto. Então, iniciar as outras máquinas agora, elas já começam a clonar. Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, é só voltar ao vídeo, tá? E qualquer coisa, só me enviar uma mensagem. Um abraço a todos.